Bom, agora são 8h02 em Campos, já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV. Você que nos acompanha aí pelo Face vai interagindo, vai também participando do programa, né? Todos são 8h02, sejam bem-vindos. Campos amanhece com o tempo fechado mais uma vez, tem previsão de chuva hoje no decorrer do período. Trânsito com movimento bom agora pela manhã, faz 24 graus neste momento. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Voltamos com o Rodrigo Gonçalves, que faz a gentileza de abrir esse bloco, conversando com o Cristiano Fagundes, advogado, professor e imortal, né, como disse aqui o Mário, presidente da Academia Campista de Letras. Rodrigo, eu volto com você. Bem, a gente pode voltar, aproveitando a oportunidade, que a gente, nesse primeiro bloco, falou aqui sobre alguns assuntos, vamos falar sobre outros ainda agora nesse segundo bloco, principalmente fortalecimento da cultura, né? Também um pouquinho do trabalho do Cristiano na frente lá, junto com a doutora Wanda Terezinha, da Academia Campista de Letra, que foi o ano de 2022, um ano de muitas retomadas, de muitos eventos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tive a oportunidade de ver a Folha Letras, que é um espaço onde sai aí publicações da Academia Campista de Letras, onde o Cristiano fazia uma análise, inclusive, de todos esses eventos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, claro, não podemos deixar também, né, de prestigiar aquelas pessoas que estão acompanhando a gente lá no Facebook, nas nossas transmissões, lá no Grupo Opiniões também, aquelas pessoas que estão dando o seu abraço. E aqui a doutora Wanda Terezinha Vasconcelos, que também é da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, né? Wanda Terezinha falando bom dia a todos. Ela dizendo excelente análise feita pelo Edmundo Siqueira no momento atual sobre a questão que ele fala lá sobre a destruição do patrimônio. O Maurício Batista dizendo que é pior do que a simulação de defecar na invasão do STF, a princípio servidor do Banco do Brasil. Então, assim, alguns comentários. Amigo, infelizmente, esses eleitores radicais não querem saber da verdade. As fake news são aí o alimento desses seguidores. E aí tem outros comentários, como a doutora Alerte Senda também, falando bom dia, Cristiano, parabéns à Folha por convidá-lo para esta manhã. Ouvi-lo é sempre prazeroso e esclarecedor, com certeza está sendo um prazer realmente para a gente receber ele aqui. O Mário Filho também falando aí, bom dia, Cristiano Fagundes, mestre do direito do trabalho, imortal campista, gente da melhor qualidade, pena ser vascaíno. Esse amigo Mário é terrível, Rodrigo. Vascão voltou com tudo agora em 2023. A gente teve a perda do Roberto Dinamite, que foi lamentável. Um grande ídolo, né? De gerações. Ídolo, independente aí, né? De ser torcedor de qualquer time. Tá vendo, ô Cláudio? É o que acontece com o Roberto Dinamite. O flamenguista percebe que ali era uma pessoa bacana, sim, que vai muito além do profissional, né? Então é isso que a gente espera também. O Brasil percebeu que Messi é um gênio, sim, e torceu para a gente. Torceu para o Messi, consequentemente para a Argentina. Roberto Dinamite, ele tem o respeito do tricolor, do flamenguista, é um grande ídolo. Como Zico, eu sou vascaíno, mas eu admiro, e não tem como contestar a atuação do Zico, que cara bacana, né? E de tantos outros. A gente vê muita coisa bacana que o Pelé fez, claro que o Pelé está muito acima desses outros nomes aqui, a gente mas é isso que a gente espera também de um gestor, né? Que passem esse exemplo e tenham essa concepção de que são pessoas públicas que devem estar comprometidas com a república, que é a coisa pública, e não transformar aquilo numa coisa particular. Sim. Né? E aí tem outros bom dias aí, o Maurício Baptista, que é nosso ouvinte fiel, dizendo que uma reunião inédita a favor da democracia, falando da reunião que o Cláudio citou aqui dos governadores, né, e também dos representantes das principais instituições do judiciário. A Flávia Cris também dando seu bom dia, o Getúlio Augusto dando seu bom dia, todo mundo lá acompanhando o nosso programa, né? E audiência boa, hein, Cláudio? Opa, bombando essa audiência daqui, não é novidade. O convidado.
doutora Wanda, doutora Arlete, olha que público aí qualificado, Edmundo. A estrela aqui é Shimoda, que foi meu professor lá no mestrado, aprendi muito com Shimoda. Maurício. Ele não é porque eu fiz um mestrado, né? E ele trabalhou muito com a gente a questão de estatística. Mas Shimoda. Acho que foi meu professor de física, eu não sei. De química, eu acho. Ele é tão talentoso, ele trabalha com estatística, na época da eleição ele fazia. Muito bom. Shimoda na tem época todo desculpa te interromper, na época do pico da pandemia. Da pandemia também. Ele foi importantíssimo para a gente aqui. A gente agradece a ele pelos grandes serviços prestados. É profissional de respeito, né? E a gente fui lá aprender com ele. Então a gente vê aqui essa participação do Mário, do Maurício, da doutora Wanda, que é a minha vice, da doutora Arlete, e a democracia. Isso. Né? E aí, quando a gente fala de time de futebol também, faz parte disso, né? Quando a gente falou, brincou aí com você a respeito de ser vascaíno, né? O que a gente reforça a lamentação, tô brincando, mas assim. Mas é isso, é respeitar. Ó, Vascão esse ano de 2023 vai levar todas, hein? Vamos ver. Vascão voltou com toda, hein, Cláudio? Cláudio é o quê? Só precisa combinar com o Fluminense. Cláudio é tricolor. Olha aqui, então, hoje nós temos mas Beto é flamenguista. Beto é flamenguista. Um vascaíno, um tricolor. Ele é flamenguista? Então, acho que é. Flamengo, nós vencemos. O empate técnico aqui, Cláudio. Tem jeito não, os caras são uma praga. Tá vendo aí, ó? Olha a intolerância. Isso é uma praga. Mas é isso. Vamos voltar aqui como diz, é pro nosso Canavial que fala? É pro nosso Canavial, como parafraseando aí o grande Capi. Bem, a gente está falando, claro, sobre todos esses acontecimentos, a gente está tentando levar para um lado mais leve esse momento, mas porque quando a gente fala de cultura, também é isso, né? É a gente abrir espaços para as diferentes culturas. E aí a gente precisa reforçar o que o Cristiano estava falando no início do nosso último bloco, sobre o que a gente viveu nos últimos anos em relação a uma sabotagem que se tentou fazer à cultura, né? E a palavra é essa, foi isso que aconteceu, tentaram sabotar a cultura de todas as formas, né? Independente de, como o Cristiano colocou, se em governos passados houve algumas coisas que não, infelizmente, macularam aí a importância da cultura, não pela cultura, mas pelas pessoas que estavam envolvidas, às vezes de receber recursos e não investir devidamente, mas que isso existem punições específicas, e o judiciário cuida muito bem disso, né? Quando as denúncias são feitas devidamente. O que não dá para as pessoas também ficarem falando e muitas vezes não levarem à frente essas denúncias. Então, se você muitas vezes percebe que há algo acontecendo de errado do seu lado, você tem várias ferramentas para poder denunciar isso. O Ministério Público, a polícia. Então, às vezes, as pessoas falam assim, porque fulano recebe recurso e não faz. Mas se você tem certeza disso, tem como provar, procura o judiciário para punir. Porque há formas de se recuperar dinheiro público muitas vezes, né? Leve ao conhecimento do Ministério Público. Foi o que eu falei. As pessoas às vezes falam e isso não acontece. Então, assim, realmente se existiram denúncias no passado em referente a recurso falam muito da lei Rouanet, né? Que é uma lei importantíssima, que as pessoas precisam entender a importância dela. Eu até quero que você fale sobre isso, porque as pessoas distorceram totalmente o que é... porque teve recursos que foram aplicados e que foram pagos e as pessoas não usaram. Essas pessoas vão ser punidas. Judicializa, não é isso? É isso, vamos fiscalizar. É importante a gente falar sobre isso, e o Cristiano estava falando muito, muito bem a respeito disso, desse fortalecimento que a cultura precisa ter a partir de agora. E o primeiro deles foi voltar a ser um ministério, que isso dá uma abrangência muito maior, mas eu queria que ele falasse sobre isso, sobre a expectativa que se tem de articulação também com as academias. Porque a gente viu durante muito tempo aí a falta de diálogo nesses últimos anos. Né? Ou seja, não tem como você falar de cultura sem dialogar com as principais instituições que estão no nosso país há séculos, né? Perfeito. E aí a gente fica assim, pensando como que as pessoas... Aí quando você vê o que a gente viu acontecendo lá, né, que foi muito bem colocado pelo Edmundo Siqueira na sua postagem, né, que as pessoas depredando a nossa cultura, o patrimônio, a gente passa até a entender um pouquinho o que aconteceu nesses últimos anos, né? O reflexo que isso trouxe. Pois é, então, vamos falar assim dessa questão do Ministério da Cultura, que está sendo reestruturado, à frente a Margarete Menezes, e que a gente comentava aqui nos bastidores, né? A importância de trazer a Margarete pelo fato de ser uma mulher. Eu vi que tem várias mulheres à frente de ministérios, isso é importante. A mulher precisa ter seu espaço, mas não só pela questão de gênero, também a gente vê a Margarete Menezes traz
toda essa representatividade por ser mulher, por ser negra, mas também a gente tem que olhar o currículo dessa pessoa. Parte técnica. Não foi uma coisa aleatória, vamos pegar a Margarete? Não. A Margarete tem uma atuação muito importante, ela tem experiência com projetos sociais. Até pela manhã, depois que preparei a aula do cursinho preparatório para a OAB, eu fui lá pesquisar mais a vida da Margarete. Porque é isso que está faltando, Cláudio. As pessoas saem comentando, mas não querem pesquisar, não querem estudar. Né? E aí eu vi que a Margarete ela tem experiência, fui estudar, fui ver esse movimento, o movimento afropop brasileiro, lá de 2005, né? Que é um bloco que festeja a cultura negra, que isso precisa ser respeitado em nosso país. Né? Ela também estava à frente da Fábrica de Cultura, que é uma ONG que oferece cursos profissionalizantes para jovens, traz oficinas de arte e educação para crianças. E ela tem agora um grande desafio, que é reestruturar o Ministério, Cláudio, porque como a gente estava falando no bloco anterior, que virou uma secretaria na gestão anterior, né? E agora, olha só o que o Rodrigo falou, que é muito bacana. Tem que dialogar com as academias. Como é que você vê um Ministério da Cultura, uma secretaria voltada para a cultura, que não dialoga com as academias de letras? Não vai dar certo. Aqui a gente tem que lembrar do grande poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, tem de andar de mãos dadas. Tem de andar, tem que ter esse diálogo. E uma coisa que eu percebo, não sou economista, mas a gente tem que fazer com que a cultura, Cláudio, ela também traga renda, que ela também traga riqueza, que ela contribua para a economia. E é uma coisa que eu espero também dessa gestão aí da Margarete Menezes, por ela ter essa experiência, né, desses institutos a que eu me referi anteriormente. Essa criação da Secretaria de Formação, Livro e Leitura, a gente precisa ler mais. A gente precisa incentivar a literatura. Isso é importante para a formação, para a questão do senso crítico. E sabe quem está à frente? Eu fui ver quem que ela colocou à frente dessa Secretaria de Formação, Livro e Leitura, que está associada ao Ministério da Cultura, que é o Fabiano Piuba. Aí fui pesquisar também quem é essa pessoa. Uma pessoa que é doutora, ele é doutor em educação, mestrado em história, já trabalhou em várias gestões no Ceará, já participou do governo. É uma pessoa que traz uma experiência no seu balaio. Né? Então, eu estou muito otimista. E aí, Cláudio, uma fala do Gilberto Gil, e os nossos ouvintes eles vão entender o que eu vou dizer aqui. Gil, que já foi também, né, do Ministério da Cultura, hoje é acadêmico, né, um membro da Academia Brasileira de Letras, um grande poeta, um grande compositor. Gilberto Gil diz, a gente encontra isso aí, né, na internet, que a cultura ela precisa ser vista como uma coisa ordinária, como uma coisa comum, e não como uma coisa excepcional, como uma coisa extraordinária. Muito bacana para os nossos ouvintes aí, para a Flávia, para o Mário, para a doutora Arlete, que é uma grande incentivadora da cultura, né, a doutora Wanda. A cultura, Rodrigo, ela precisa ser vista, contemplada, como uma coisa básica, como uma necessidade básica. Em outras palavras, ela não pode ser vista como uma coisa excepcional, ela tem que estar ali na bolsa, como arroz e feijão. Então essa fala do Gilberto Gil é extraordinária. Cultura não pode ser vista como uma coisa extraordinária. Cultura tem que ser concebida como uma coisa ordinária que faça parte da cesta básica, assim como arroz e feijão. Olha a grandeza dessas palavras do Gilberto Gil. Uhum. E é o que a gente espera que a Margarete Menezes faça, trazendo toda essa força da mulher nordestina, dessas pessoas que sempre viveram à margem, e todos os preconceitos que a Margarete já passou, né, por questão de orientação sexual, pela questão da etnia. Então eu estou torcendo muito, porque independentemente de quem a gente tenha votado, eu tenho que torcer para o meu país, eu tenho que torcer pela minha cidade, independentemente de quem eu tenha votado. A gente tem que ter uma concepção de libertação, de crescimento, tem que ter um pensamento positivo. Esse país não vai para frente tão nunca. Sabe o que me preocupou também nessa questão? Quando foi nomeada a Margarete, né, além de... Até tive conversando com o Totinho, que é da Igualdade Racial aqui em Campos, sobre isso, é que as pessoas
claro, focam na questão da representatividade, mas é o que ele fala, todas as pessoas são tecnicamente preparadas para isso. Né? Ninguém vai colocar ninguém simplesmente por uma questão étnica, vai colocar pela questão da qualificação que se tem. Né? E aí esse é o problema, que toda vez que é nomeado alguma pessoa preta para qualquer cargo, as pessoas fazem a alusão à questão étnica e não de questão de qualificação. Né? E isso é uma coisa que preocupa. E foi pior no caso da Margareth Menezes, porque além de não avaliarem o currículo dela, como você bem fez aqui e colocou pra gente, ainda quiseram invalidar a importância dela como artista, como cantora, como música. As pessoas como se o fato dela ter uma convivência com a música como ela tem durante tanto tempo, ter convivido em vários momentos com vários tipos de governos, porque quando você é um artista, você circula tudo que é lugar, passa governo até governo, mas a sua obra fica, se você enquanto artista fica. As pessoas quiseram ainda invalidar a importância dela enquanto música, enquanto artista, enquanto cantora. Então, nossa, assim, a gente precisa dar o reconhecimento às pessoas que elas têm, né? E parar com isso, de achar que porque é negra, porque é preta, a pessoa não tem condições de estar num cargo. Porque simplesmente é porque está sendo isso é histórico, cota, né? Como as pessoas acham que cota também é isso, né? Que é isso. E mesmo a gente precisa dizer que mesmo que em alguns momentos isso seja determinante para a escolha, sim, de alguns cargos, isso posso nem dizer uma recompensa, mas é uma dívida que a gente tem. Sim. Então, o que ele falou, leitura, estude, para você saber a dívida que a gente tem com o povo preto. Né, o quanto a gente tem essa dívida, todos nós, enquanto sociedade, precisamos parar com essa visão de achar que está fazendo favor. Olha aí, Cláudio. A grande verdade é o seguinte, deixa eu falar mais no linguajar popular aqui. Para muita gente no Brasil, muita, não todos, mas para muito, fica claro isso. Cultura do Brasil é coisa de malandro. É coisa de malandro. Ou seja, um país que não lê, um país que não tem literatura. Então, mas aí você fala, o que precisa ser feito para que... Porque, na verdade, se você for avaliar bem, eu tenho uma admiração pelos empresários brasileiros, aqueles que andam na linha correta. Os caras são verdadeiros heróis. Sim. Se você... Quantas moedas nós tivemos da década de 80 para cá? E quem movimenta a economia do país. Pô, você pega... E aí você vai... Você sabe quantos empregos diretos o comércio de Campos gera? Tem noção? São 50 mil. 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Que muitas das vezes pode se representar o salário total da família. Então... Sim. Um país onde não se valoriza o empresário que gera emprego. Porque as taxas são exorbitantes, não há incentivo nenhum. Pelo contrário, ser empresário nesse país é muito difícil. Eu estou falando, os caras são verdadeiros heróis. O cara abrir um comércio, colocar ali, investir, acreditar. É muito complicado. E aí vem a questão da cultura, e não é o que eu vejo acontecer. O cara que faz cultura num país como o Brasil, e durante um período de um desgoverno desse que passou aí, essa tragédia que o Brasil elegeu para tudo, para economia, para cultura, para esporte, para tudo, porque você marginalizar os nossos artistas foram marginalizados. Sabemos. Foram marginalizados, você não tinha acesso a nenhum... porque tem empréstimo, financiamento para filme regular. Se apure. Que se faça a punição. Uma fiscalização mais perto. Tem compra de vacina suspeita que foi investigada. Então, se não tem compra de vacina suspeita, não investiga. Se tem, investiga. Pelo próprio ex-presidente. Cara, sinceramente, o momento que o país viveu para a cultura, para o esporte, eu não vi ponto positivo nenhum desse governo federal. Sinceramente, tinha dois quadros bons ali, a ministra da Agricultura e o Tarcísio, que era o ministro do Desenvolvimento. Fim de papo, o resto. Você vê a Secretaria da Igualdade Racial, colocaram um maluco lá, Fundação Zumbi, na verdade. Fundação Zumbi, né?
No próprio MEC, né? Tudo aquilo que a gente teve o MEC, nós tivemos as coisas 4 ministros em... Primeiro trouxe também, né? De a corrupção dos pastores no MEC com barra de ouro ficou evidenciada, clara, todo mundo viu isso, só não vê quem não quer. Agora, o que precisa ser feito agora para recuperar não vai ser feito em 4 anos. E por mais que a Margarete Menezes tente, comece a fazer, é porque você começar, o que eu entendo assim, eu estou comentando ao invés de estar perguntando, mas eu vou comentar, depois você responde e vê se eu estou errado e pode me contestar também, não há problema algum. Eu até volto atrás no meu pensamento, não tem problema nenhum. Estou claro. Aqui para a gente discutir e entender o que é de melhor, porque, sabe, você fazer cultura num país onde te olha como marginal, né? Alguma coisa está errada aí, bastante, não está? Alguma então, coisa está fora da ordem, como diz Caetano Veloso. Você está compreendendo? Se você pegar um brasileiro desse, que tem um potencial como nós temos, e você vai pegar brasileiro lá do Iapó, que é o Chuí, com talentos maravilhosos. Claro. Se pegar esse cara, colocar ele na França, por exemplo... Nossa Senhora, nosso artista é super valorizado lá. Entendeu? Né? Mas aí você chega aqui e o cara é criminalizado, ele está roubando o governo e, no entanto, Cláudio, a gente sabe. E se falar em roubo de governo, tu viu roubo maior do que durante a eleição? Essa distribuição descarada do tal do Bolsa Auxílio Brasil, que era o Bolsa fez o check-in de Campos virar um trocadinho perto disso. Isso. Então, assim, é preciso rever tudo isso, porque o que foi colocado de tentar vincular, e o que é pior, sabe o quê? É um médico chegar e falar que não acredita na Covid, na vacina. É a que ponto se chega, né? Regina Duarte esculhambar a cultura brasileira, ela que viveu da cultura, quer dizer, é de dar nojo. Uma atriz talentosa, mas que foi... não acho mais nada nela. Não ser... como cidadã, mas era uma atriz aquela Cássia Kiss também. Outra grande atriz, mas no momento super infeliz, né? Foi bom, essa coisa foi boa, sabe? Porque revelou esse povo podre, né? Essa parte podre da população. Um país que tem um Ney Matogrosso, que tem o Mael Barramalho, um país que tem... Aí Campo dos Goytacazes, nossa, José Cândido, as crianças da nossa cidade, que eu tenho feito muita visita na academia. Aí eu falo José Cândido, eu falo de Adriano Moura. A Academia Campista de Letras empossou, e eu fico muito orgulhoso, porque foi na minha gestão, agora em dezembro. Até estiveram comigo a Edinalda, o Aloysio, que é acadêmico, recepcionando a chegada do Adriano Moura. Aí a gente faz aquela questão, Rodrigo, olha aí, Cláudio, a questão do negro. Mas Adriano Moura, super meu amigo Adriano Moura, um negro, a Academia Campista de Letras tem que ter a consciência dessa questão aí da inclusão. Mas, meu amigo, você tem de ver o currículo de quem é esse acadêmico, Adriano Moura. Sim. Adriano Moura é um dos intelectuais maiores que eu conheço. O cara é poeta de mão cheia, é um professor de literatura invejável. Adriano, eu tenho os livros de Adriano, eu leio Adriano Moura. Adriano Moura foi citado no meu discurso de posse. Então, olha a contribuição que esse homem tem para a nossa região. Então, a chegada de Adriano Moura à Academia Campista de Letras representa o que a gente quer na academia. Inclusão, a gente quer qualidade. Adriano dispensa outros comentários. O cara é fera demais. Doutor, sim, cara que estuda. Então, é o que a gente falava da Margarete também. Mas vamos olhar o currículo, sim, vamos fazer uma análise. Para de preconceito. Sim. Não é? Então, isso é muito bacana, Cláudio. Eu queria que você aproveitasse e comentar também sobre os fazedores de cultura, né? Que a gente viu agora... Se teve um setor que foi muito afetado também, foi o setor de cultura durante a pandemia. A gente viveu sem isso. Sem dúvida. Né? Não podia ter show, né, Cláudio? Não podia ter aglomeração. A gente viu a criação de leis importantes, como a Lei Aldir Blanc, né, que foram atribuídas ao governo, mas que as pessoas precisam entender que são leis que foram criadas né, com toda uma proposta por conta da situação emergencial que a gente vivia. Né, e não tinha como deixar desamparados. E foi criada, infelizmente, uma cultura de muitas pessoas que
sequer trabalhavam diretamente com a cultura e que se juntaram a outras pessoas que tinham, às vezes, movimentos enfraquecidos no meio cultural para fazerem projetos e serem colocados para arrecadar recursos, né? E isso foi uma coisa que funcionou, até em algumas coisas. Teve, por exemplo, o exemplo de vários projetos muito bacanas que aconteceram através da Lei Aldir Blanc aqui em Campos, através desses recursos. Só que essas pessoas também parece que criaram meio que uma dependência. Né? Então elas precisam agora entender que com a mudança de governo, você tem ainda vários editais que são dispostos, colocados, como SESC, são vários editais pela Secretaria de Cultura do Estado, e que as pessoas só vão ter acesso a esses recursos aproveitando dessa qualificação que elas tiveram para conseguir os recursos da Lei Aldir Blanc. Claro que são muitas vezes editais que exigem mais dedicação dessas pessoas, mas eu queria que você falasse sobre isso. Porque eu sei que vai existir uma cobrança, falar assim, porque no governo passado vinha dinheiro mais fácil para a cultura, por conta dessas leis. E as pessoas elas precisam entender que foi um momento específico, que agora a página tem que ser virada e as pessoas começarem também parar um pouco também com essa dependência, que não seja obrigação, é obrigação do poder público promover cultura, mas também que as pessoas busquem outras formas, né? Sejam através de iniciativas públicas e privadas. Essa parceria, né? Porque eu temo, pelo que eu estou vendo, de já pessoas que trabalham com cultura falando assim, mas vai acabar o recurso, vai acabar o auxílio, o recurso, né? E tipo assim, como se aquilo fosse uma política de governo, daquele governo, que agora não vai ter mais. Então as pessoas precisam entender isso também, né? Que é um processo transitório, que as pessoas precisam aprender a fazer cultura também, buscando não só recurso público, mas também da iniciativa privada, né? Buscar parcerias. E tem também questões estaduais, né? A gente tem também projetos que são feitos pelo Estado, né? Então não é só a questão lá federal, né? Mas a questão, Rodrigo, é complexa, porque sem essa parte... Livro, por exemplo, a gente teve uma Bienal agora, Cláudio. A academia estava lá todos os dias, né? Eu indo, a Wanda indo, a Silvinha Paz, todo mundo, Genilson, a academia estava lá, participou de todas as reuniões anteriores, quando se pensava na Bienal do Livro. Mas o que a gente percebe? Num país, olha só, Rodrigo, em que o salário mínimo, agora R$1.320, você tem que pagar, comprar remédio, você tem que, já acorda que questão de padaria, infelizmente, como é que você vai comprar livro? Né? Um livro de R$80, um livro de R$70. Então, num país em que o trabalhador está ganhando por dia R$40 por dia. A cervejinha, né? Tem que ter a questão social, porque senão adoece. Tem que ter o bate-papo, tem que ter o futebol, tem que ter a cervejinha, a água de coco, mas tem de ter essa válvula de escape. Por isso que a gente tem um repouso. A picanha ainda não. Vai chegar. Mas de chegar, a gente tem que pensar sempre de forma otimista. Então, Rodrigo, precisa ter mesmo. Porque eu via na Bienal o olhar das pessoas para aqueles livros, né? As crianças, aqueles livros, né, com ilustração, querendo comprar, o pai, a mãe querendo levar assim, quase que a coleção lá da Silvia Paz com a Carmen, Eugênia. Mas e aí, como é que você compra livro se você tem outras necessidades, tem a conta de luz, tem a conta de água, tem remédio, etc e tal. Então a gente tem que torcer. Nós temos taxa do corpo de bombeiros para pagar taxa de incêndio, amigo. Isso é ridículo. Então, quem está Rodrigo, te mandando um abraço, deixa eu só te interromper, que eu já esqueci da primeira vez e agora passou e mandou aqui no PV. Bom dia, amigo, estou adorando a entrevista com o doutor Cristiano Fagundes. E o tempão que eu não falava com ele, por seu intermédio, ele mandou aqui. Meu querido Henrique, lá da Empresa Brasil. Henrique é irmão. Você conhece Henrique? Tá doido, há muitos anos. Ele fala muito bem aqui, ele é ouvinte daqui da rádio. Sim. Todo dia ele manda mensagem para mim. Que parceirão, bacana. Henrique, ele tem um carinho irmão, enorme por ele. Pessoa maravilhosa. Então, Rodrigo, precisa ter um incentivo. Tem que buscar, porque é toda essa questão aí da dificuldade, né? Eu, quando fazia direito, minha graduação, poxa, quantos livros que eu queria comprar, mas eu tinha que pagar a universidade, você tem que pagar isso, pagar aquilo. Mas a gente fazia economia. Tirava lá, claro que tinha que ter o lazer, mas tinha essa preocupação com a leitura, né? Então, essa questão, mas eu acredito muito nesse ministério. Só o fato já de sair de uma secretaria e virar um ministério, e ela com toda essa composição, com todas essas secretarias, outras leis virão. Não, sim, é para fazer o seu papel de incentivar. Eu só quero que as pessoas tenham um pouco de paciência, porque aquele momento foi um momento específico. Existiam facilidades, né, até
como a gente teve na lei trabalhista. Exatamente. Específico para aquele momento. Então as pessoas não podiam sair de casa, teletrabalho, as pessoas têm que entender isso, porque as pessoas vão vir com o pé nos peitos nesse governo, achando, tipo assim, porque teve no governo passado, vai ter que ter nesse. Cláudio, em 8 dias de governo, as pessoas, mas não sei o que. Já estão. Eu vi o Sérgio Moro fazendo comentário, tipo assim, que o governo não mostrou que veio ainda, mas como assim? Tem mas acabou mostrando agora. Acabou mostrando, conheço-se como o Cláudio falou aí, o tiro saiu pela culatra, né? Já está mostrando, sabe o quê? Gente, agora vamos comentar aqui uma coisa, Cláudio. Que posse bonita foi aquela, hein? Quando o Bolsonaro foi embora do país, né? Deixou os seus adeptos aí sozinhos, né? À frente aí do quartel, etc. E ele foi embora. Olha que papel de um estadista. Olha o que ele fez, né? As pessoas que passaram, que deram a posse a ele, né? Aquilo foi uma coisa tão bacana, né? Eu acho que todas as pessoas se viam representadas ali naquelas pessoas. Havia um professor, havia um representante dos índios. Que coisa bacana, que simbologia. A menina, né, que cata de lixo. Depois apareceu imagens dela na Itália, você soube disso? Não, catadora de reciclados. É possível, porque ela ganhou uma repercussão. Ela está à frente de uma ONG. Ela está à frente de uma ONG que tem um trabalho muito bacana. Aí foi convidados a participar que bacana. Pela representatividade. Que bom. Aí foi explicar. Qual a explicação? Ela, por intermédio da Bia Kiss, como representante de uma entidade exemplar do Brasil, foi à Itália junto, me parece que de um grupo e de outras pessoas também envolvidas nessa questão de reciclagem, ver o exemplo do primeiro mundo, como que é para trazer para ver. Para aqui. Né? Então, aí foi mas aí é distorção. Entendeu? Ninguém para. Não quer pesquisar, né, Cláudio? Ninguém para pesquisar. O cara está preso. Por que ela foi lá? E aí você fala, todo esse problema, essa problemática toda que aconteceu aí em Brasília, esse fato repugnante, essa coisa que eu, sinceramente, eu não sei descrever sem esculhambar o negócio todo. Então fica aqui no repugnante. Tudo isso aconteceu por alienação. Sim. Os caras estão acreditando que a Terra é plana. Não, os caras não acritenam na vacina. Mas agora voltou a ser redonda. Voltou. Não sei. Sinceramente, doutor, eu tenho desconfiança que que bom que essa brasileira está lá para trazer. Eu tive agora em outubro. Mas ninguém pesquisa, ninguém quer saber. Não quer fazer o dever de cá, quer criticar por criticar. Aí não dá. Ele quer saber do grupo de WhatsApp dele e do tiozão, a tiazona ali do WhatsApp. Agora já tem um comentário de que morreu uma senhora lá nesse Detentos em Brasília. É mentira, não morreu nada. Então, eu não entendi por que prende a pessoa e eu deixo a pessoa com o celular. Mas vai entender daqui a pouco. Aqui, gostou da surpresa? É claro, Henrique. Meu amigo Henrique, está de férias, merecido. E assim que retornar, vamos tomar um café, mas sem dúvida. Um forte abraço. O Henrique lá da empresa Brasil. Aliás, outro setor que capenga no país também é o setor de transporte. Olha em Campos aí que situação. Precisa de uma devida atenção. E aí você essa moça, né, que foi lá, foi para qual país? Foi Itália. Para Itália. Eu tive agora, e aí bacana, os alunos ficaram tão felizes. Eu tive em outubro, eu fui a Portugal, eu fui à Espanha, eu fui fazer palestra em 2 universidades respeitadíssimas. Eu tive palestrando, falando de direito do trabalho, na Universidade Complutense, lá de Madrid. Depois eu fui para a Universidade de Burgos, também na Espanha, para falar de direito do trabalho. Os alunos adoram, poxa, o nosso professor. Então é isso que a gente quer que exista no país. Que bom que um campista, que um brasileiro está indo lá, seja para aprender e trazer experiência para cá, seja para levar também a nossa cultura, o que a gente tem daqui para lá. Então a gente tem que ficar feliz. Não, e olha o preconceito. E mesmo se ela fosse uma catadora, porque ela faz parte de uma ONG, ela faz parte de uma cooperativa, né?
E mesmo se fosse isso, é aquele discurso de empregado doméstico não pode ir à Disney, é aplicado a isso. Essa coisa, né, que porque não histórica. pode. A questão do estrutural, do racismo estrutural nesse país. Hoje o mercado de reciclados é uma coisa que está crescendo muito. E algumas pessoas, claro, a gente for olhar, se você trabalha numa cooperativa, você tem uma coisa muito organizada, as pessoas têm sim condições de ter um dinheiro, planejar uma viagem para fora do Brasil, sim, por que elas não podem viajar? Até o Adriano Moura trabalha muito bem com essa questão do racismo estrutural em nosso país, né? O que é lamentável. Aí, Cláudio, as pessoas aqui em Campos não sabem José Cândido Carvalho quem foi, Dona Ana Pimenta. Então não conhecem a própria história. Agora está chegando Santa Márcia, isso é uma questão cultural. Eu fui ano passado pela primeira vez, Cláudio. Fiz aquela caminhada, saímos aqui do centro. Ontem nossa entrevista foi sobre isso aqui. Eu vi, eu andava vendo. E vocês falaram também hoje aqui na abertura, né? Dessa questão aí. E são 7 horas que nós fizemos. E esse ano pretendo ir. Sábado a gente sai daqui de novo, 7 horas. Né? E é um ambiente gostoso, isso é patrimônio, né? Vem pessoas de todos os lugares para caminhada, a questão dessa romaria. Então a gente tem que incentivar isso. Rapaz, ninguém sabe quem foi Nilo Peçanha, rapaz. Pois é. Nilo Peçanha, que tanto fala aqui, ninguém sabe. Não sabe Dona Ana, né? Como a gente falou, Dona Ana Pimenta, Nilo Peçanha Pereira. Foi o primeiro e único presidente brasileiro negro. Então a gente precisa conhecer a nossa literatura. Quem sofre muito com isso aí é Rafaela, Graziella. Sim, lá do museu. Do museu. Silvinha Paz, que é uma grande historiadora, faz um trabalho de literatura incrível. Mas você sabe, é o Edmundo, mas você sabe que isso é malhar meio que em ferro frio, é secar gelo. Não que o trabalho dessas meninas sejam. Pelo contrário, eu louvo todo dia. Né, e sou muito feliz por poder contar com essas pessoas que se dedicam a isso, mas eu acredito no resultado, vai dar resultado, mas assim, é uma gota no oceano perante a ignorância que nós, população, todos nós temos. Sim. Por quê? Porque enquanto não se fizer um trabalho com as crianças, nós vamos continuar jogando lixo na rua, nós vamos continuar sem ler, nós vamos continuar sem conhecer a história, nós vamos continuar sem respeitar as leis de trânsito. Tem que passar pelas criancinhas. Na semente. É só por ali. Isso. Não adianta só esse maravilhoso trabalho que essas meninas, meninos, todos fazem aí, é extraordinário. A luta que o Edivarzinho Júnior, Edivar da CDL tem, isso é maravilhoso. Lançou ontem Caminhos da Fé. Sim, né? O Genilson também à frente do Instituto Histórico. Citar nomes é complicado, você acaba de esquecer. Assim, Genilson é uma figura. Cara que incentiva, né? Faz fã do Genilson. Sou fã do Genilson. É um amigão que eu tenho na academia, é o meu tesoureiro aqui na academia, Campista de Letras, mas é parceiro, então, ajuda assim, muito. Mas se não trabalhar as crianças, não vai ter resultado. Não vai mudar. Não vai ter resultado grande. Vamos ter resultado? Vamos. Você falou tudo. Incentivar aqui, tem que fazer esse trabalho com as crianças. Nós fizemos, sabe o quê? A Academia Campista de Letras abriu as portas para as escolas. Recebemos Laura Vicunha e tantos outros colégios que marcaram comigo. Eu achei isso por parte dos professores. Os professores têm todo o nosso respeito, né? A gente vê o salário de um professor e vai para casa e a gente estuda muito. Vamos emendar casa. Aqui então? São 8h39. Você tem que já estou aqui, uns 30 minutos falando já aí com o nosso ouvinte, eu acho. Que tem que ter um intervalinho, né? Que aí rápido. Porque senão a gente não fecha aqui com o trabalho à frente. Bacana. Cláudio, gostei, hein? Estou gostando desse bate-papo com os ouvintes aqui bacanas, independentemente de questão partidária, mas estão entendendo o que a gente está colocando aqui. Eu já estou me convidando para voltar aqui, que eu gostei demais de conversar aqui com os ouvintes da Folha, hein? Vamos lá então, deixa eu pedir licença a vocês. Rapidamente, próximo bloco a gente fala um pouco sobre esse trabalho desenvolvido à frente da ACL, que é a Academia Campista de Letras, e projetos agora para esse ano de 2023. Meu caro Cristiano Fagundes, ao vivo aqui conosco, junto com o Rodrigo Gonçalves. A gente volta em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem.